Glória a Jesus. Pastor Jesus, irmãos? Amém? Espírito Santo abençoe grandemente os irmãos, cada dia que possamos seguir, né, irmãos, na caminhada rumo ao alvo, a coroa, em nome de Jesus. Vamos orar um minuto. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este momento, por este culto, pela vida dos meus irmãos, o Senhor trouxe nesta noite, pela vida daqueles que não vieram, sei que o Senhor tem guardado a vida de cada um. Manifesta o teu poder, a tua graça, Senhor Jesus, em nossas vidas e nos ajude a cada dia a sermos atentos, vigilantes, aguardando, amando a tua vinda, em nome do Senhor Jesus. Opere em nossos corações, nossos pensamentos, para que cada um de nós venha receber a tua palavra e que ela venha fluir, frutificar em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje participaremos da ceia. Abri nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos. E nós, quando participamos da ceia, nós anunciamos o que, irmãos? A morte do Senhor até que Ele venha, né, irmãos? Irmãos, devemos anunciar a morte do Senhor. Quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para tomar posse da vida eterna. Tomar posse daquilo que o Senhor fez por mim, né, irmãos? Assumir a herança, né, irmãos? Tomar posse da vida eterna. Tomar posse do sangue de Jesus. Tomar posse, né, irmãos, de tudo que Ele nos deu. E aqui em 1 Coríntios capítulo 11... diz assim, irmãos, versículo 17. Espero. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Então, uma vez, irmãos, foi dito, né, para mim o seguinte, né, que a ceia que nós participamos é diferente da ceia que o apóstolo Paulo ensinou, não é, irmãos? E aí eu parei um pouquinho e fiquei pensando, mas espera lá, como é diferente da ceia que o apóstolo Paulo ensinou? Aí, não, porque lá em Coríntios, a igreja de Coríntios, eles participavam diferente. Ah, é? Legal, mas foi Paulo que ensinou? E aí a pessoa foi Paulo que ensinou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, isso pode, né, irmãos? Pode chegar até vocês também, esse questionamento aí, né? Então a ceia que nós participamos, irmãos, é da mesma forma que Jesus, né, participou com os apóstolos, né? A mesma forma que o apóstolo Paulo ensinou, é dessa forma. Nós participamos do corpo, do sangue de Jesus, nós partimos o pão, né? E tem o seu significado. Diz assim, irmãos, versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmãos, isso aqui é bem interessante, porque a impressão que dá é que o apóstolo Paulo está torcendo para que haja heresia na igreja. Não é, irmãos? Falsa doutrina, falso entendimento, picaretas. E na verdade não. O que ele está dizendo é que diante disso, os verdadeiros têm que se manifestar. É isso que ele está dizendo. Então sempre vai existir, irmãos. O diabo está em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então o diabo sempre vai querer usar pessoas, ele sempre vai querer influenciar as pessoas. E os que são verdadeiros ali, os que são firmes, tem que estar atento para quê? Para poder levar essa pessoa, se for o caso, à razão, né, irmãos, da palavra, ao entendimento da palavra e poder acertar as coisas. E aí diz aqui, ó, versículo 20: De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Quer dizer, um tem fome e outro come até cair, né, irmãos? O outro se farta, o outro enche a barriga, né, embriaga-se, né? Enquanto outros têm fome. E aí diz aqui, ó: Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Versículo 23, ó: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o que, irmãos? O pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então o apóstolo Paulo ele ensinou para a igreja o que ele recebeu do Senhor. Assim como Jesus fez, é o que ele ensinou. Eles estavam fazendo de forma diferente aqui. Eles estavam comendo, bebendo lá e estavam fazendo banquete e festa.
E poderia ser até bom, mas não. Eles estavam fazendo isso para pior. Eles estavam fazendo acepção de pessoas, estava tendo entre eles dissensões, estava tendo muitas coisas entre os irmãos. Então, não era para melhor, era para pior, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do que mais, irmãos? E do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o que, irmãos? O que é o corpo do Senhor, irmãos? A igreja, né, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo, né? Então, os irmãos são membros do corpo. Então, os irmãos unidos formam a igreja de Cristo. Então, se eu discerno, né, irmãos? Se eu consigo entender, né, irmãos? Para que Jesus veio, o que ele veio fazer, de onde ele veio, para onde ele foi, qual o propósito dele para a minha vida. Se eu consigo entender o valor que tem um irmão, né, irmãos? Se eu consigo entender que Jesus, ele está em cada um. Então, se eu quero abraçar Jesus, no tempo presente vai ser meus irmãos e minhas irmãs. É a forma que eu tenho de abraçar Jesus. Se eu quero entender a palavra, irmãos, não vai adiantar eu pegar a Bíblia e ler. Não vai adiantar eu pegar o Novo Testamento e ler o Novo Testamento, reler o Novo Testamento. Porque a palavra é a verdade, é a água, vai me lavar. Se eu não tiver comunhão com os irmãos. Porque o entendimento vem através da igreja. Através da igreja eu vou aprender a lutar contra os demônios. Através da igreja eu vou aprender a padecer por Cristo. Através da igreja eu vou me alegrar, irmãos, vendo vitória na vida de cada um dos irmãos. Eu vou ver crescimento na vida de cada um dos irmãos. Eu entendi isso daí, então eu tenho que anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Porque se eu não anunciar a morte do Senhor, não adianta, irmãos. Não adianta eu entender isso daí e me acovardar e me esconder debaixo de uma mesa. Me esconder, irmãos, debaixo de um... E ficar escondido ali, né, irmãos? Não, eu não posso. Eu tenho que anunciar a morte do Senhor. Eu tenho que anunciar a quem, irmãos? Diante dos demônios, diante de principados, potestades, que eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor que deu a vida por mim e eu estou debaixo da cobertura dele. E aí, irmãos, é bem interessante que muitas vezes a gente sabe disso e a palavra está dizendo isso. E nós lemos, relemos esse texto. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a gente sabe que é importante isso, irmãos. Só que aí, qualquer coisa que acontece é motivo para não anunciar a morte do Senhor até que ele venha, irmãos. No meio da semana aconteceu um fato, né? Eu gritei com meu filho, eu não posso participar da ceia porque eu não estou digno. Eu discuti com o marido, discuti com a esposa, então não pode participar da ceia e não anuncia a morte do Senhor. Então, irmãos, coisas pequenas não pode impedir nenhum de nós de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Porque senão não faz sentido, irmãos, não faz sentido eu seguir na caminhada e me acovardar e não poder anunciar a morte do Senhor. Se perguntar a cada um, quem é o seu Deus? Todos vão dizer, Jesus. Tá, você consegue anunciar a morte dele? Não, eu não posso anunciar a morte dele. Por que você não pode anunciar a morte dele? Porque eu não posso. Porque eu estou em pecado. Então acerta a sua vida. Porque eu estou cometendo transgressão uma atrás da outra. Acerta a sua vida. Mas anuncia a morte do Senhor. Porque ele vai vir, irmãos. Ele vai vir. Nós não sabemos o momento, mas ele vai vir. E quando ele vier, nós temos que estar preparados. A palavra fala que quando ele vier, nós temos que ser encontrados atentos. Nós temos que ser encontrados vigiando. Nós temos que ser encontrados trabalhando. E trabalhando não é trabalhando na obra, irmãos. Não é louvando, não é pregando, não é só isso, não. Aqueles que têm essa missão, faça. Aqueles que têm a missão de servir a Deus, seja da forma que seja, irmãos, faça. Faça. As irmãs, façam. Mas mulher não pode trabalhar na obra. Da onde? Onde que tiraram isso que mulher não pode trabalhar na obra? As irmãs trabalham muito na obra. Mas as irmãs só fazem os alimentos, elas só fazem a comida quando tem algum evento. Mentira, irmãos. Se algum demônio sugestionou isso no seu ouvido, repreende ele. Está repreendido em nome de Jesus. Porque as irmãs trabalham e muito. As irmãs pregam a palavra, as irmãs trabalham na obra, nas redes sociais. A irmã Pâmela trabalha demais. A irmã Renata evangeliza, as irmãs evangelizam. As irmãs trabalham demais. Ninguém é proibido de trabalhar na obra, irmãos. Cada um no seu lugar, cada um da sua forma. Mas Jesus está disposto a usar a todos. Mas para isso precisa o quê, irmãos? Precisa se revestir, precisa se preocupar, precisa se dispor, precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, faça a obra na minha vida. E quando eu disser isso, irmãos, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para enfrentar as lutas, a dificuldade, perseverar, irmãos.
porque é o que Jesus pede, ele só pede isso, persevera, 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 é isso, não tem outra, irmãos, não tem outra forma. A forma de vencer é essa, é perseverando. E quando eu anuncio a morte do Senhor, irmãos, tem que se cumprir aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 3, tem que se cumprir na minha vida, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Pense, irmãos, pense uma irmã que tem filho e ela instrui o filho dela no caminho que ele deve seguir. Não é uma pregação fenomenal, irmãos? Você está pregando para o seu filho, você está ensinando o seu filho aquilo que você aprendeu de Jesus, você está ensinando para ele. Você pode, através de você, manter ele no caminho de Jesus e ele seguir na caminhada salvo, seguir na caminhada liberto, né, irmãos? Dá todos os passos necessários, irmãos. Isso é maravilhoso, espetacular, irmãos. Espetacular. Mas os demônios, eles vão, né, eles fazem a obra, né, irmãos? Os demônios, eles armam ciladas, são astutos, e eles querem desanimar os irmãos, querem desanimar as irmãs, e aí na hora de anunciar a morte de Jesus, aí, irmãos, sempre acontece alguma coisa. Sempre, irmãos, sempre. Sempre acontece alguma coisa, e aí, 2 Coríntios capítulo 3, ó, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo nos passa um entendimento aqui, né, irmãos? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Está fazendo uma pergunta aqui. Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita onde, irmãos? Em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que coisa, irmãos. Então ele está dizendo que nem ele, nem os irmãos precisam de carta, porque os próprios irmãos eram as cartas. Então, os irmãos, através da vida dos irmãos, quem olhava entendia o que o apóstolo Paulo estava pregando. Quem olhava para os irmãos entendia o que Apolo estava pregando. Quem olhava para os irmãos entendia que aquilo que o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo e Timóteo instruiu os irmãos, eles estavam praticando. Então, os irmãos eram a carta. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó, porque já é manifesto que vós sois a carta de quem, irmãos? De Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o espírito de quem, irmãos? Do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne da onde? Olha que coisa, irmãos. Então essa carta não foi escrita em tábua de pedra, ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, não foi escrita em tábua de pedra, não foi escrita com o dedo de Deus, mas foi escrita com o quê, irmãos? Com o Espírito Santo. Né? Versículo 3, ó. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em quem, irmãos? Em Deus, do Deus verdadeiro, né, irmãos? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito faz o quê, irmãos? Vivifica. Então aqui ele coloca em pauta aqui 2 testamentos. Um que foi escrita na tábua de pedra lá, com letras, e outro que foi escrita onde, irmãos? Pelo Espírito, né, irmãos? Pelo Espírito. No coração. Então, quando você ouve a palavra e você crê, irmãos, e você vive essa palavra, você é uma carta. Aí as pessoas falam assim, e nós falamos, a salvação está no Novo Testamento. Mas a vida de quem? A salvação está no Novo Testamento, para aqueles que vivem o Novo Testamento. Então a salvação está na vida de cada um dos irmãos. Basta cada um de nós, irmãos, tomar posse da palavra assim, eis-me aqui, Senhor, para viver a tua palavra, para viver o seu evangelho, para ser uma carta lida por todos os homens. Todos os homens. As nossas atitudes, irmãos, as nossas ações, quando estão pautadas em Cristo, estruturadas em Cristo, elas valem mais que muitas palavras, irmãos. Palavras todos têm. Todos aí no mundo têm palavras. E muitos conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, já leu, releu várias vezes e conhece muito bem. Mas não vive nenhum versículo que está nela, né, irmãos? Simplesmente conhece. Simplesmente conhece. E aí diz aqui, ó, versículo 7, né? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória,
de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Era uma glória passageira, né, irmãos? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Onde está o ministério do Espírito, irmãos? Está em cada um de nós, o ministério do Espírito. Porque nós somos uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. Então o ministério do Espírito está em cada um de nós através do Novo Testamento que nós vivemos. Versículo 9, ó. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais o é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, era passageiro, irmãos. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição, no ensino, no estudo do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, o que, irmãos? Abolido. Então, se existe um testamento que está em nossas vidas, um testamento, irmãos, que foi escrito com o próprio Espírito Santo em nossas vidas, de que serve um testamento onde o apóstolo Paulo diz aqui pelo Espírito Santo que é o ministério da morte, o ministério da condenação? De que serve? E aí diz aqui, ó, versículo 15: E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, o véu está sobre as pessoas, irmãos. As pessoas têm um véu. Mas por que elas têm um véu? É porque elas vão aprender lá atrás, no Antigo Testamento. Elas vão ler Moisés. Elas não querem ler Jesus. Elas não querem ler o Novo Testamento. Porque quando se lê o Novo Testamento, quando se entender o Novo Testamento, o véu é tirado. A palavra fala aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 4 aqui, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de quem, irmãos? Dos incrédulos. Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Mas ele cegou o entendimento de quem? É dos incrédulos. Quem é o incrédulo, irmãos? Quem é o incrédulo? Aí os irmãos podem dizer assim, aquele que tem credulidade. O incrédulo, irmãos, o incrédulo é aquele que não crê. Mas por que não crê? Porque não recebeu o Espírito Santo. E por que não recebeu o Espírito Santo? Porque não ouve a palavra da verdade e não crê nela. Então é necessário, irmãos, ouvir a palavra da verdade. Quer dizer, eu já entendi onde está a palavra da verdade, está em Jesus. Eu leio, eu entendo, eu sou selado com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer, irmãos? Ele vai me convencer do pecado da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus. Esse é o maior pecado que o ser humano tem. Para eu entender isso daí, eu tenho que permanecer no Novo Testamento. Eu tenho que ler o Novo Testamento. Porque se eu ler Moisés, eu vou ficar cego. Moisés cega. As pessoas não podiam olhar firmemente para a face de Moisés. Cegava as pessoas, era um clarão forte, mas era passageiro. O Novo Testamento não. O Novo Testamento você pode ler à vontade. As suas vistas vão estar boas. Você vai conseguir ler, enxergar revelações. Conseguir enxergar salvação, libertação. Conseguir enxergar a salvação que veio através de Jesus. As coisas vão acontecendo. Em Efésios capítulo 1 diz que quando eu ouço a palavra da verdade, eu creio, eu sou selado com o Espírito Santo. E ele é o penhor da minha herança. Eu preciso do Espírito Santo, irmãos. Preciso. Porque o Espírito Santo, primeiramente, ele tirou o véu que estava no meu rosto. Eu não conseguia enxergar, irmãos. E ele me ajudou a enxergar. Ele me convenceu do pecado, de não crer em Jesus. A partir daí, eu tenho que dar os próximos passos. Aí eu vou dando os próximos passos, eu vou crescendo, me fortalecendo. Eu vou entendendo, eu vou anunciando a morte do Senhor. Aconteceu um embaraço da minha vida, eu venço esse embaraço. Eu luto contra ele, mas eu anuncio a morte do Senhor. Eu mostro para os demônios, irmãos, que a morte de Jesus, ela trouxe salvação para mim. Eu mostro para os demônios que não é nada mais importante do que a morte e ressurreição de Jesus. E eu não posso fazer vão o sangue de Jesus. Esse pedaço de pão que nós vamos participar, irmãos, ele tem um valor muito grande, tem um significado muito grande. Muito grande. Esse suco de uva que nós vamos tomar, irmãos, é o sangue de Cristo. É o sangue que ele derramou na cruz. É o sangue que ele consagrou o Novo Testamento, que é a nossa salvação. Versículo 17, ó. Versículo 15, né? Ó. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê, irmãos? Liberdade. Agora eu sou livre para quê, irmãos? Para que eu sou livre? Eu sou livre para fazer o que eu quero? Não mais.
Antes de encontrar Jesus, antes de encontrar a porta, de passar por ela, de seguir pelo caminho apertado, eu achava que eu tinha liberdade, irmãos. Eu achava que eu tinha livre-arbítrio. Eu achava e sonhava também com isso. Eu achava, irmãos, que eu podia fazer o que eu queria, que eu era dono do meu nariz. Depois que eu conheci a Cristo, eu passei a ver, irmãos, que eu não podia, não. Eu passei a enxergar que eu era servo do pecado, eu era servo do diabo, que ele conduzia a minha vida como ele queria. E ele fazia eu achar que eu era livre. Irmãos, a liberdade nós encontramos em Jesus. A liberdade nós encontramos no Novo Testamento. Porque nós passamos por lutas, dificuldades, mas nós conseguimos vencer cada uma delas pelo poder de Jesus. E embora na hora da aflição você não consiga enxergar, mas aqueles que estão ao seu redor enxergam. Né, irmãos? Então isso faz com que a igreja cresça, né, irmãos? Cresça. E aqui no capítulo 4, ó, como eu tinha dito, o versículo 3, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então quer dizer, irmãos, o evangelho não está encoberto para aqueles que são sinceros diante de Deus. Não está, irmãos. O nosso evangelho está livre. O nosso evangelho está escancarado para todo aquele que quer salvação, irmãos. Agora, se a pessoa disputar a salvação dela com a glória desse mundo, se ela disputar a salvação dela com as vontades próprias, aí ela não vai conseguir enxergar, irmãos. Aí vai estar encoberto mesmo. Porque as pessoas que querem se perder. Porque, irmãos, qualquer pessoa em sã consciência sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe. Ela sabe. Se ela praticar um adultério, quem que não sabe que isso não é do agrado de Deus praticar um adultério, irmãos? A pessoa chega em casa bêbada. Quem? Quem que não sabe que chegar em casa bêbado não é do agrado de Jesus? Não é do agrado. Todos sabem. Mas a pessoa não põe em primeiro lugar a salvação. Ela põe em primeiro lugar as vontades próprias. Aí entra numa disputa as vontades próprias com a salvação. Ela se perde, ela não consegue enxergar. Então o evangelho fica encoberto para ela. Versículo 4. Ó. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Os irmãos já se sentiram alguma vez desamparados, irmãos? Muitas vezes, né? Muitas vezes. É na hora da aflição, irmãos. Na hora da aflição você acha que não vai conseguir vencer. Você acha que vai ter que desistir. Você acha que a aflição ela vai vencer você. Só que a palavra fala, irmãos, 1 Coríntios 10, que junto com a tentação, ele dá o escape. Mas o escape vem quando, irmãos? O escape vem no comecinho da aflição, da tentação? Lógico que não, é naquele momento que você não pode suportar. E quando que você não pode suportar? É quando você está perseverando, e o Espírito Santo vê que você vai, aí é onde ele dá o escape. Mas se você não perseverar, não adianta de nada, irmãos. Tem que perseverar. Tenta mais um pouquinho. Vai mais um pouco, tenta mais um pouco. É ali que você vai receber o socorro. É ali que você vai receber ajuda. Se você tiver abatido ali, né? Tiver abatido e não perseverar, você vai ficar destruído. E destruído nós não podemos estar. Abatidos, tudo bem, mas destruídos, jamais. Jamais. E aí, irmãos, ó, aqui em Hebreus capítulo 12, irmãos. Então, nós lemos lá, né, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos a carta de Cristo, que nós não fomos escrita, né, em tábuas de pedra, mas no coração, o próprio Espírito Santo, irmãos, o Espírito do Deus vivo, escreveu uma história dentro de nós, irmãos. E essa história o que é, irmãos? É a salvação, é a libertação. Então, quem olhar para cada um de nós vai ter que enxergar isso daí. A salvação, a libertação. Vai ter que ver perseverança, irmãos, perseverança. Vai ter que ver disposição. E o Antigo Testamento, o que aconteceu, irmãos? Abule o Antigo para viver o Novo, né, irmãos? Para viver o Novo. Aí as pessoas falam assim, eu não quero abolir o Antigo Testamento. Tudo bem, não quer abolir o Antigo Testamento, então abule o Novo. Mas eu não quero abolir nenhum nem outro. Sinto muito, irmãos. Não tem como isso daí. Porque qualquer criança que lê a palavra, os nossos meninos aí, nossos pequenininhos aí,
Conversa com eles acerca da palavra. E eles vão dar aula para muitos aí que se dizem entendidos. Porque até criança consegue enxergar que tem diferença entre um e outro. Mas a pessoa quer viver o quê? No meio da diferença do antigo com o novo, ela quer achar um meio termo? Vai achar um meio termo aonde, irmãos? No inferno, lá no Lago de Fogo. Lá vai ter um monte de meio termo lá. Vai ter muitos lá que não viveram nem o antigo, nem o novo, não viveram nada, procuraram o meio termo e caíram do cavalo, irmãos. Não deu certo. Nos dias de hoje, o Novo Testamento é o que salva. Hebreus capítulo 12, versículo 18, irmãos, ó. Aqui o autor diz assim, ó. Porque não chegastes a um monte palpável, aceso de que forma, irmãos? Em fogo, e a escuridão, e as trevas, e é o que mais? Só coisa boa, né, irmãos? Só coisa boa. Onde foi isso daqui, irmãos? Foi no Novo Testamento ou no Antigo? Lá no Antigo Testamento, né, irmãos? Quando foi dada a lei lá, né? A lei que foi por Cristo abolida, que é ministério da morte, que é ministério da condenação. Tinha estatutos, ordenanças que o homem não conseguia cumprir, ninguém. Jesus precisou ouvir da vida dele para nós termos salvação hoje. E aí diz aqui, ó, versículo 19: E ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não lhe falasse mais. Irmãos, lá o Senhor, a palavra diz que ele gritava. Ele não falava, ele gritava, né? Gritava lá. Versículo 20, ó. Porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Versículo 22, agora aqui para nós, né, irmãos? Para nós, aqueles que têm a vida estruturada no Novo Testamento, né? Aqueles que querem salvação em Cristo, né? Diz assim, ó. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, não os caídos, né, irmãos? A universal assembleia, igreja dos primogênitos. Olha que coisa, irmãos. É a igreja dos primogênitos. Primogênitos. Por que primogênitos, irmãos? Jesus era o primogênito, né? Era unigênito e depois primogênito. Mas a palavra fala da igreja dos primogênitos. Os irmãos já pararam para pensar, como diz em Tiago capítulo 1, que nós fomos gerados pela palavra da verdade para que fôssemos primícias do que, irmãos? Das suas criaturas. Cada um de nós somos o primeiro fruto. Por quê, irmãos? O primeiro fruto, o unigênito. Porque através de nós, muitos alcançam salvação. Através de nós, muitos enxergam a verdade. De cada um de nós, dos irmãos e das irmãs. Então, quando você prega para alguém, e esse alguém é esclarecido, a partir do entendimento que o Espírito Santo deu para você, a partir da carta que é você, aquela pessoa ela entendeu. E se ela entendeu, você foi a pessoa que teve o contato com ela ali, irmãos. É como se você fosse o primogênito. E a partir de você, ela vai ser mais uma filha de Deus, mais um filho de Deus. Né? E é isso que está dizendo, né, irmãos? É isso que quer dizer aqui. Então aqui ele está mostrando aqui, irmãos, as coisas celestiais. As coisas celestiais diferentes das coisas lá de trás. Porque lá o monte era palpável, lá Moisés era visto lá não podia tocar no monte, se tocasse, ia ser apedrejado, até o animal não podia, não é? Aqui não. E aqui ele já começa a explanar aqui, ó, o Novo Testamento como que é, ó. Versículo 23, né, ó. A universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, olha que coisa, irmãos, a Jesus, o mediador de uma nova, o que, irmãos? Nova aliança, do Novo Testamento, né, ó. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha que coisa, irmãos. Então, o sangue de Abel, né, irmãos? O primeiro homicídio, né? O primeiro homicídio foi entre os dois irmãos lá. É o que a palavra relata, né? O primeiro homicídio. Então, Caim foi lá e matou Abel, derramou o sangue de Abel. E através daquilo ali veio o que sobre ele, irmãos? Maldição. Maldição. Irmãos, essa maldição passou a todos os homens, desde Adão. Desde Adão, a maldição passou a todos os homens. Todos os pecados que foram cometidos, ainda aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão, do pecado de Caim, todos, irmãos, a maldição veio sobre todos. Mas o sangue de Jesus, ele fala melhor. Por quê, irmãos? Porque através do sangue de Jesus veio a salvação. Através do sangue de Jesus veio a libertação. Através do sangue de Jesus, cada um de nós temos um compromisso, irmãos. Compromisso. Isso nós temos que ter. Cada um de nós. Um compromisso de seguir, um compromisso de perseverar, um compromisso de não desistir. Versículo 25, ó. Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem fala, irmãos, no Novo Testamento? Jesus, né? Jesus fala no Novo Testamento. É Jesus que fala. Então diz aqui, ó. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles
que rejeitaram o que na terra os advertia. Então existia um lá que na terra advertia o povo. Não faça isso, não faça aquilo outro, e se vocês fizerem, vocês vão se dar mal. Então o povo não conseguiu cumprir e se deu mal verdadeiramente, né? Versículo 25, ó. Veja que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é da onde, irmãos? Do céu. Então existia um que era da terra, e Moisés repassava lá os mandamentos, estatutos, ordenanças, mas existe um que é do céu. E aí nós vamos dar ouvido a quem, irmãos? Nós vamos dar ouvido a Moisés para ficar cego? Vamos dar ouvido a Moisés para ser enganados? Ou vamos dar ouvido àquele que é do céu, através do Novo Testamento, e vamos ser salvos, libertos, vamos ser honrados por ele, irmãos? Honrados por ele. Porque a impressão que dá, né, irmãos, é que nós só passamos por lutas, né? Ah, só se prega em luta, só se prega, não é? É assim, porque o ser humano, irmãos, ele é 880, né? O ser humano, ele gosta dos limites, né? Ele não consegue entender as coisas, né, irmãos, como elas são. Então, quando se fala, por exemplo, teologia da prosperidade, né? Então aí eu vou buscar prosperidade. Então eu só busco prosperidade, vou e me atolo nisso daí, me afundo nisso aí. Quando se fala em perseguição, em aflição, que é o que Jesus veio nos preparar, então aí eu acho que eu tenho que ter uma vida miserável. Eu acho que eu tenho que ter uma vida, irmãos. Não é isso não, né? Não é isso não. Mas eu tenho que entender o que é prioridade na minha vida, irmãos. Eu tenho que entender o que é importante para a minha vida. Então muitos dizem assim, esses irmãos só pregam miséria. De forma nenhuma, irmãos. De forma nenhuma. É que nós temos que ser preparados para a aflição. Porque o dia que você estiver bem, irmãos, você vai estar bem. O dia que você estiver bem, você vai estar animado para seguir após Jesus. Mas o dia que vira aflição, o dia que vira luta, aí é onde o diabo vai querer operar. E aí, nós temos que estar preparados. Não é, irmãos? E aí vamos aqui em Deuteronômio, irmãos, para nós vermos uma questão aqui, no capítulo 4, irmãos. Deuteronômio, capítulo 4. É o 5º livro aí, tá, irmãos? Nós vamos ler aqui o versículo 5, irmãos. Aqui Moisés, ele vai falar, né, irmãos, ao povo. No capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 5. Todos acharam, irmãos? Começa nas trevas, lá em Gênesis, aí vai indo, Êxodo, aí vai até chegar em Deuteronômio, é o 5º livro. Aí se andar mais uns 300 mil quilômetros, vai chegar na luz, né, irmãos? Lá em Mateus, aí vai chegar a salvação ali. Mas fato é, irmãos, que o Antigo Testamento ele nos dá muito entendimento, irmãos. Muito entendimento. Porque não tem como você lutar numa batalha onde o inimigo se apresenta por Deus e se você não conhecer ele, irmãos. Então você tem que conhecer ele verdadeiramente. Você tem que conhecer os ardis dele para você poder lutar. E aí o Antigo Testamento nos mostra, né, irmãos? E aí diz aqui no versículo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, aqui Moisés vai dizer, né, irmãos? Olha só, prestem atenção aí, irmãos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o quê, irmãos? O Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e fazei-los, porque essa será a vossa sabedoria. Olha que coisa. Então ele está dizendo que se o povo ali seguir aquilo que ele ensinou, isso vai ser a sabedoria do povo. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então ele está dizendo, olha, se vocês obedecerem aquilo que eu ensinei vocês, todos que olharem para vocês vão dizer, olha, esse povo é inteligente. Né, irmãos? Versículo 7, ó. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor? Não, nosso Deus, todas as vezes que chamamos. Então quer dizer, o povo diz assim, que povo tão grande como esse tem deuses que eles chamam e Deus atende? Né, irmãos? Versículo 8. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma,
que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Quer dizer, o monte palpável lá, né, irmãos? Então o monte lá era palpável, Moisés era visto. Né, versículo 9, ó. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, no dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, aí ele está dizendo aqui como que ele foi instruído lá, né, irmãos, para passar a lei para o povo, né? Então ele falou que não era para o povo subir, era para o povo ficar lá embaixo. Até o animal não podia tocar no monte, senão seria apedrejado e tudo isso, né, irmãos? Mas fato é aqui, irmãos, que Moisés ele fala que a sabedoria do povo estava ali, naqueles mandamentos, naqueles estatutos lá. Se eles guardassem aquilo, todos iam enxergar que eles são sábios. Irmãos, o Novo Testamento nos mostra que se nós lermos o Antigo Testamento, lermos Moisés, nós seremos cegos, nós teremos um véu. Então, quem vai enxergar o quê, irmão? Se você colocar um véu na frente da sua cara, quem que vai te enxergar? E Jesus, através dos apóstolos, o Espírito Santo, ele vem dizendo que todos nós com cara descoberta, após entender o Novo Testamento, irmãos, nós manifestamos a glória de Jesus. Nós manifestamos o entendimento de Jesus. Então nós manifestamos as coisas do alto, irmãos. Salvação, libertação. Então, Moisés não tinha entendimento aqui. Mas aí, hoje, nós temos. Né? O Antigo Testamento, irmãos, realmente ele foi abolido. Para quem? Para quem que ele foi abolido? Então, se ele foi abolido, ninguém tem que se preocupar com ele? Irmãos, tem que se preocupar muito. Né? Como fala aqui em Romanos, né, irmãos? Romanos capítulo 10, né? Romanos capítulo 10, versículo 4, irmãos. Eu vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus. Por quê, irmãos? Por Israel, é para a sua salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele orava por Israel, para a salvação de Israel. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o quê, irmãos? Não com entendimento. Ora, então a lei foi dada para o povo de Israel. Então, se o povo de Israel guardasse a lei, todos iam ver neles o quê? Sabedoria, inteligência. Iam ver que eles têm um Deus, né? Um Deus que a toda hora estava pronto para ajudar eles, não é isso? Não, o apóstolo Paulo faz a oração por eles constantemente. É para a salvação deles, porque eles não tinham entendimento, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê, irmãos? Para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em seu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca. E onde mais, irmãos? No seu coração. Ela está no coração. Quem que escreveu lá, irmãos, no coração? O Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito de Deus vivo. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, para quê, irmãos? Para a salvação. Então, o que nós precisamos, né, irmãos? O que nós precisamos é de salvação. Vamos concluir aqui em Efésios. Enquanto os irmãos se preparam aí para o... Efésios capítulo 3, irmãos. Nós temos liberdade de falar baixo com Jesus, né, irmãos? E ele nos ouve, né? Tem um povo que, assim como o Senhor do Antigo Testamento foi lá no monte, lá gritou com Moisés para todo o povo lá, a trombeta soou, o fogo subiu, a fumaça cobriu tudo. Assim o povo quer fazer nos dias de hoje aí, né, irmãos? Mas não resolve muito não, né? Efésios capítulo 3, versículo 8, irmãos. Eu vou ler antes aqui, irmãos. Vou ler do versículo 1 aqui, irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó.
Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse ministério manifesto pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Versículo 4, irmãos, ó. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo. Mistério, né, irmãos? Se é um mistério, é porque não era conhecido, né? O qual, noutro século, não foi manifestado a quem, irmãos? Aos filhos dos homens. Quer dizer, em outro século, não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, se ele divide, né, irmãos? No século presente, em outro século. Então, lá no Antigo Testamento, irmãos, né? Não foi manifesto aos filhos dos homens essa revelação que o apóstolo Paulo tem. Versículo 5, né, ó? O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, lá no Antigo Testamento, quem tinha salvação, irmãos? Era só um povo escolhido, lá um povo separado, né, irmãos? Mas o Novo Testamento, ele mostra, irmãos, que a salvação está para todo aquele que crê. Então, os filhos dos homens não tinham esse entendimento lá. Versículo 7, ó. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio da onde, irmãos? Do Evangelho? Do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, irmãos, incompreensíveis de Cristo. Irmãos, se as riquezas de Cristo são incompreensíveis, quem que pode compreender ela, irmãos? É incompreensível. Se ela é incompreensível, quem que pode compreender? É só aqueles que têm o Espírito de Deus, irmãos. Porque o homem é incompreensível, não tem como o homem compreender. Então, só aquele que tem o Espírito de Deus é aquele que pode entender. Versículo 9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pelo que, irmãos? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. De quem, irmãos? Nos céus. Então quer dizer, através da igreja, através de cada um dos irmãos, olha só, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, irmãos, dos principados e potestades dos céus. Então os anjos, eles conseguem hoje entender as maravilhas de Deus, as riquezas de Deus, a sabedoria, há muita forma de sabedoria de Deus através da vida de cada irmão. Versículo 11, ó. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia. Temos ousadia, irmãos? Em nome de Jesus, né, irmãos? E se não tivermos, vamos ter, né, irmãos? Vamos ter, vamos procurar ter. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são o que, irmãos? Por que as aflições que o apóstolo Paulo passava pela igreja era a glória da igreja, irmãos? Por quê? Por que era a glória? Imagine você ter um apóstolo Paulo que te instrui, né, passa as revelações de Deus para você. E as revelações através da palavra, viu, irmãos? Não é adivinhação não, viu? E aí você vê ele passando por aflições, por perseguições, e você vê ele de pé. Você vê o que ali, irmãos? Você vê o Espírito Santo operar na vida dele. E aquela palavra que ele fala é verdadeira, irmãos. É verdadeira. Então quer dizer, a igreja se alegra com isso. Então ele fala, se alegrem nas minhas aflições. Não vão decair, não vão sofrer, padecer com as minhas aflições, não. Siga adiante. Não vão desistir. Não é, irmãos? Não desistam. E aí você segue adiante. Então, nós temos ousadia, temos confiança, irmãos, e temos que ter. E a palavra fala, né, irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós temos que chegar com confiança aonde, irmãos? Ao trono da graça. Para encontrar o quê? Ajuda, né, irmãos? Em que tempo? No meu? Não, em tempo oportuno. Então é o tempo de Deus, amém, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe grandemente os irmãos a cada dia, né, irmãos? E que cada um de nós, irmãos, possa refletir a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, irmãos. O irmão Luiz vai passar a ceia, né, irmãos? E ele vai passar a ceia de olhos fechados, porque ele não está interessado, irmãos, quem vai participar e quem não vai participar. Mas cada um dos irmãos tem que ter a noção de que quando você participa da ceia, você está anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E se você está disposto a seguir com Jesus, se você está disposto a um compromisso com Jesus, e você está disposto a não titubear, irmãos, a não desistir da caminhada, irmãos, busque por isso, persevere nisso. Força você não tem, eu não tenho força de mim mesmo, mas Jesus, ele tem força. Aquilo que está errado na sua vida, acerta, irmãos. Acerta porque o dia da salvação é hoje. É hoje o dia da salvação. Não é amanhã. Então não deixe para amanhã. O infarto é muito rápido, irmãos.
Você está lá tranquilo, daqui a pouco dá um infarto e você cai. E morre. Pensa que não dá um aneurisma aí, você morre. Quando não dá um problema, você fica doido da cabeça, não consegue entender mais nada. E para você já foi, né, irmãos? Então, o dia é hoje, realmente. Amém? Vamos louvar e participar da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus.